Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Eu sou o Jefferson, este é o canal Filosofia Espírita. Hoje, dia 15 de julho de 2024, estamos no inverno, noite fria, aqui na Praia Grande, São Paulo, Litoral Sul. Viemos hoje dar continuidade ao nosso estudo. Estamos estudando curso O que é o Espiritismo, edição da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Temos alguns vídeos já no nosso canal, na playlist determinada. São duas playlists, né? Uma sobre o estudo da série André Luiz, Nosso Lar, e esse daqui, por enquanto, sobre o curso O que é o Espiritismo. Vamos hoje tratar da reforma íntima, né, que é a parte B e a aula, quarta aula. Antes de iniciarmos, mais um tema importante. Trouxe o meu café, que não pode faltar nessas reuniões. E vamos de imediato dar início ao nosso estudo de hoje. Então, quarta aula, parte B, a reforma íntima. A reforma íntima, muito falada aí no movimento espírita, muito conhecida pelos espíritas, é aquela transformação moral, né? Transformação interior que todo espírita consciente deve empreender aí ao longo da sua experiência reencarnatória e também quando desencarnado, né? Dar continuidade a esse processo nas várias reencarnações. Então nós vamos aprofundar esse tema hoje. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de esclarecê-los e progressivamente conduzi-los à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para que se aproximassem dele. Chegando à perfeição, encontram a felicidade suprema. Então, neste primeiro parágrafo, né, tem aquela resposta muito famosa do Livro dos Espíritos, né? Kardec questionou os espíritos, né, sobre o propósito de Deus na criação dos espíritos. E aí é dito, né, pela Pleiade de Espíritos da verdade, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. O que seria essa simplicidade, né? Começam todos ali de um estágio zerado, todos iguais, né? Não violando aí o princípio da igualdade divina, né? Que é um dos atributos aí que nós não podemos violentar, né? Na hora de usarmos a racionalidade para entendermos Deus. Não podemos conhecer Deus inteiramente na sua intimidade, mas à medida que nós vamos nos aproximando dele, pelo desenvolvimento intelectual e moral, nós vamos, pelo menos, né, sabendo que ele não é, né? Ele não deve usar a desigualdade, nos diz o bom senso e a razão, né? Então, fomos todos criados de maneira simples, e corpos simples também, né? Tem esse desdobramento também, nessa ideia de simplicidade. Simplicidade quanto espírito, e usando aí um corpo material muito simples no seu início, que vai, dentro da lei de progresso, se desenvolver, né? Dentro das ideias aí da evolução. E ignorantes aí no sentido de desconhecer, de não saber, né? Muitas vezes não ter o discernimento, não ter um desenvolvimento intelectual e moral apropriado para fazer as melhores escolhas. Então, daquele que ignora, sem conhecimento. Mas todos nós temos uma missão, que é de nos esclarecermos progressivamente, e aí está o mérito que Deus nos deixou, de cada um, né, acelerar esses passos, ou muitas vezes estagnar, né, como muitos de nós fizemos ao longo das nossas reencarnações, procurando sempre atingir uma perfeição relativa pelo conhecimento da verdade a que a possamos alcançar, né,
para cada vez nos aproximarmos de Deus, encontrando essa felicidade suprema, que é um certo determinismo na nossa vida. Kardec pergunta aos espíritos: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? A resposta é objetiva: em conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. Isso está em O Livro dos Espíritos, livro 4º, pergunta 967. Então, Kardec indagou a pleiade de Espírito da Verdade, né, sobre o que é a felicidade dos bons espíritos, e a resposta é bem clara e objetiva, né? É nos livrarmos das vicissitudes, dos vícios, né? Aí aqui é dado alguns exemplos do ódio, do ciúme, da inveja, da ambição, né? E das paixões que nos tornam infelizes. Muitas vezes nós somos infelizes por causa, né, do descumprimento das leis naturais e por usar, né, dessas emoções aí, muitas vezes, que nos prejudicam nos nossos propósitos de evolução rumo à perfeição. Pelo livre-arbítrio, cada um de nós segue o caminho do bem ou do mal, instruindo-nos através das lutas e tribulações da vida corporal. Em nossas muitas encarnações, temos a oportunidade de melhoria progressiva. A questão do livre-arbítrio foi muito bem tratada por Santo Agostinho, né, que trabalhou muito essa ideia, um filósofo aí da Idade Média, da Igreja Católica, da patrística, né, escola de pensamento, que é respondendo àquela questão da natureza do bem e do mal, né? Por que o mal existe, o mal aí como uma ignorância, né? Aí Santo Agostinho vai responder dizendo que nos deixou Deus a liberdade, né? Esse livre-arbítrio, poder decidir. Baruch Spinoza, filósofo, costumo dizer nos meus estudos aí e nas minhas aulas de filosofia, quando eu trato deste pensador, ele tem uma ideia muito interessante sobre o livre-arbítrio, né? Ele diz que muitas vezes o que a maioria conhece como livre-arbítrio não passa de uma vontade impulsionada pelos instintos ou pela emoção, ou seja, pensa-se que está agindo por livre-arbítrio, mas muitas vezes o instinto e a emoção é que estão dominando a individualidade ali. Então ele vem com a ideia, com um novo conceito de uma liberdade mais ampla. O que é essa liberdade mais ampla para o Baruch Spinoza, que seria realmente a ideia desse livre-arbítrio que é colocado aqui pelos espíritos? É o conhecimento do direito natural, da lei divina, plena consciência disso, teórica e com aplicação prática. Então, a partir do nosso impulso aí com o livre-arbítrio e com essa liberdade aí mais clara, né, do que seria o direito natural, nós vamos eliminando aí a ignorância e o mal da nossa vida e caminhando nas trilhas do bem, passando pelas lutas, pelas tribulações da vida, as provas, as expiações, em nossas muitas encarnações. Seguindo a lei natural, a lei de Deus, o homem torna-se feliz. Quando desejamos saber onde está escrita a lei de Deus, os Espíritos dizem-nos que ela está escrita em nossa consciência. O Livro dos Espíritos, né? Livro 3º, pergunta 621. E quando queremos acertar, Deus ofereceu-nos o modelo mais perfeito para nos servir de guia, Jesus. Então aqui a mencionada lei natural, que é a lei de Deus, né? Que nós devemos seguir para nos tornarmos felizes. Onde está escrita essa lei de Deus? Na consciência. Então, a Tábua dos 10 Mandamentos, o Evangelho escrito, né, a Bíblia, né, como nós conhecemos, são só a exteriorização de leis que já estão introjetadas na nossa consciência. É um lembrete, né? Por isso que ninguém pode alegar ignorância, né? Porque a lei está dentro da consciência da própria pessoa. Quando comete um erro, né, alegar a ignorância. Porque o certo e errado todo mundo sabe, né? Está dentro da consciência. Então, o modelo aí para nos guiar é Jesus Cristo. É o modelo mais perfeito que já passou aqui
no globo terrestre. O Mestre ensinou-nos, pelo seu exemplo e pelas suas máximas. Os Espíritos, por sua vez, vieram esclarecer os ensinamentos de Jesus, necessários para o nosso aprimoramento. Então, o comportamento de Jesus, né? Sua lida aqui na sua experiência reencarnatória, né? Muitas Jesus já tinha passado, foi apenas mais uma, né? E essa muito missionária, né? Que foi destinada a nos dar exemplo, exemplificou aí as suas máximas e os Espíritos desdobrando, né? Essas ações de Jesus nos explica com a doutrina espírita, né? Os ensinamentos de Jesus aí de modo mais racional, com base até científica. O Espírito da Verdade diz-nos: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Muito importante essa passagem da Pleiade de Espírito da Verdade, né? Exclamando aí aos espíritas para que amem, né, uns aos outros, né? E se instruam também, né? Então, aquela ideia que já foi trabalhada, né, do maior mandamento, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Lembrando que, para aqueles que ainda têm o senso moral ainda um pouco infantilizado, né, costumam associar o quê? Né? O amor a sentimento, muito parecido com as crianças, né? As crianças fazem muito isso. Então, por exemplo, se você pegar uma criança, qualquer uma aí que você queira pensar, e levar ela para passear o dia todo no shopping, levar ela para alguns brinquedos, para comer um hambúrguer nesses restaurantes famosos, né? Satisfazer todas as vontades dela, e depois no final do dia você perguntar se ela ama você, certamente ela vai dizer que sim, né? Que ela foi agradada ali e teve o sentimento ali envolvido naquelas experiências. Agora, se essa mesma criança for levada a situações dolorosas, como tomar uma injeção, né, passar por algumas dores, né, ou tomar algum remédio amargo, passar por algumas experiências dolorosas e depois você fazer a mesma pergunta, né, dizendo se a criança ama você, ela provavelmente não vai ter, às vezes, muita vontade de expressar o mesmo sentimento que foi feito no exemplo anterior, muitas vezes dizendo que não gosta, etc. Por quê? Porque ela associa o amor ao sentimento, é uma certa infantilidade. E a nossa cultura ocidental, ela está muito acostumada, né, a associar amor ao sentimento. Mas Jesus nos pediu, né, nas suas lições, né, para a gente não revidar o mal com o mal, né, para a gente orar para aqueles que nos perseguem. Veja, esses exemplos e tantos outros de Jesus, né, não tem um envolvimento de sentimento. Jesus não está pedindo para que se tenha o sentimento ali de amor, né? Claro que o sentimento vai ser uma derivação do amor, mas não necessariamente sempre estarão juntos. Então, o amor nessa linha de raciocínio seria o quê? O amor é a decisão. Eu decido amar alguém, né? Então, no catolicismo, na hora que vai ter o casamento, por exemplo, o padre pergunta, né, para os dois, se um aceita o outro, e aí aceita como resposta o quê? O sim ou não, sem as condicionais. E ainda avisa, né? Mesmo na tristeza, na doença, mostrando que vai ter variações no sentimento dos envolvidos ali. E muito ingenuamente, às vezes as respostas são o sim, né? Mas não pensando nessa ideia, né? E muitas vezes o divórcio, as separações acontecem por causa dessa situação. Então houve ali uma ligação com o amor sendo condicional à experiência sentimental. Então, quando desaparece essa experiência boa de sentimento, muitas vezes se termina um relacionamento, né? Mas para aqueles espíritos que têm um senso moral um pouco mais desenvolvido, já sabem que o amor é decisão, né? Uma decisão de lutas, de dificuldades. Então, o espírito amadurecido, ele decide amar sob qualquer circunstância,
e em qualquer situação sentimental, ok? Mesmo que se sinta triste, né? Mesmo que se sinta envergonhado, né? Ou não satisfeito nas suas necessidades, ele decide amar e é assim que funciona, né? Então veja que cada vez mais que nós vamos desenvolvendo a inteligência, o intelectual, nós vamos conhecendo melhor a questão moral, né? E desenvolvendo o senso moral. Aí acabamos errando menos. Para que possamos atingir tal objetivo, é preciso educar o espírito à luz dos ensinamentos do Cristo, transformarmos-nos no homem novo em substituição ao homem velho do passado. Conseguimos isso vencendo nossos defeitos e vícios e ganhando qualidades e virtudes. Aos poucos sentiremos os efeitos dessa transformação em nossos sentimentos, pensamentos e atos. Só voltando naquele item, né? Lembrando lá que a verdade se encontra no cristianismo, né? Muitos filósofos procurando a verdade hoje em dia, né? E a verdade aqui, pela doutrina dos espíritos, está bem clara, né? Está no cristianismo. Prosseguindo, para a gente atingir esse objetivo, nós devemos evoluir intelectualmente, moralmente, como mencionamos, né? Seguir o Cristo, a moral cristã, nos transformarmos no homem novo, em substituição ao homem velho, eliminar os nossos defeitos e vícios, para que nós ganhemos qualidades e virtudes, certo? E aos poucos essa transformação vai operar sobre os nossos sentimentos, pensamentos e atos. Jesus ofereceu-nos inúmeras lições no Sermão do Monte. Dá-nos uma lição de amor por meio das bem-aventuranças, para que nos aproximemos de Deus e sejamos consolados. Aprendemos que necessitamos conquistar virtudes como a mansuetude, a caridade, a benevolência e o pacifismo, e que devemos buscar a paz interior, conquista do espírito, através da oração e da vigilância dos nossos pensamentos. Então, no Sermão do Monte, há uma série de lições de Jesus acerca das bem-aventuranças, para que conquistemos aí a aproximação com Deus e que também sejamos consolados. Lembrando que o Espiritismo é o Consolador prometido, né? Bastante conhecido aí de nós espíritas. Então, espírita, aprendemos que necessitamos conquistar virtudes, como a mansuetude, caridade, que é dado exemplos, né? Benevolência e o pacifismo. E lembrando que nós estamos num planeta de provas e expiações, em vias de se tornar de regeneração, e como Jesus mesmo disse, né, os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Então, é urgente essa transformação, essa reforma íntima, para que possamos permanecer nesse mundo de regeneração. Não sejamos exilados, né? Como muitos espíritos, e talvez até nós mesmos, da outra vez, né, de outro orbe para este. Em virtude de nosso atraso moral, afastamo-nos gradativamente das leis divinas que deveriam nortear as nossas vidas. É importante sabermos, a partir do momento em que iniciamos a nossa reforma íntima, que a nossa felicidade hoje será sempre proporcional ao nosso esforço de renovação e ao bem que semearmos em consequência das virtudes adquiridas. Então, precisamos eliminar nosso atraso moral de maneira gradativa dentro das leis divinas, vamos nos aperfeiçoando, né? Nossa felicidade hoje é sempre proporcional ao nosso esforço de renovação, então quanto mais eu me esforço, mais feliz eu vou me sentindo. Não se pode entender o termo reforma íntima separado de sua verdadeira significação, da qual não podemos fugir, a da transformação moral. Está até em negrito aqui, né? Então, não basta, né, acreditar aí na realidade, aceitar Jesus Cristo como modelo. Precisa haver uma operação de transformação moral no indivíduo. Como nos disse Jesus, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgo torna-se maior. Mateus capítulo 9, versículo 16. Não remendamos o que está velho, buscamos o tecido novo, mais resistente e duradouro. Filosófica essa palavra, né? Que Jesus colocou aí numa
num trecho aí que é mencionado por Mateus, capítulo 9, versículo 16. Não pormos panos velhos, né? Ou seja, remendo velho para tratar aí, melhorar uma roupa velha. Temos que pôr um remendo novo. Então isso serve, né, para tudo, né? Porque muitas coisas já estão ultrapassadas. Muitas vezes usamos lições antigas para recuperar um homem velho, que já não tem mais, muitas vezes, funcionalidade ou capacidade de dar um aprimoramento intelectual e moral melhor para o indivíduo. Devemos buscar os valores espirituais, a progressão espiritual, única finalidade dos seres em todos os níveis e em todos os mundos. Então, a pluralidade dos mundos habitados não pode ser, né, desprezada, porque a evolução não se dá só nesse globo. Deus está sempre criando os espíritos e eles habitam em vários mundos. Então, a nossa progressão espiritual é uma finalidade que nós comungamos com todos os outros espíritos aí na nossa longa caminhada. Espiritualização é a exteriorização, o vir à tona da centelha divina do nosso eu interior, no esforço de sintonizarmos-nos com a vibração divina universal, que é a harmonia, luz, amor, equilíbrio, é sobrepormos-nos ao material e aos valores materiais. Então, espiritualização é algo de exteriorizar a transformação interior que há dentro de nós, né? Acender essa centelha divina do nosso eu interior, estarmos em sintonia também com a vibração universal, com a lei divina, que é toda harmonia, luz, amor, equilíbrio. É vencermos o homem material e os valores materiais. Diz-nos o Espírito Emmanuel, todos somos enfermos pedindo alta. Isso está em Justiça Divina, capítulo Doenças da Alma. Portanto, citação aqui do Emmanuel. A caminhada é longa, muitas vezes encontraremos obstáculos, porém Jesus é claro quanto ao convite para a renovação. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62. Aqui uma sequência de duas citações, uma do Emmanuel e uma de Lucas, né, sobre a questão aí da enfermidade, que Emmanuel menciona, né, que nós somos todos espíritos enfermos, que precisamos aí do Evangelho para nos curarmos, né, do nosso atraso. E Jesus aí falando que não devemos olhar para trás, né, devemos sempre progredir, sempre procurar melhorar. É um esforço de milênios, foram inúmeras as encarnações em que não atingimos tal objetivo, mas o Evangelho sempre nos oferece um poderoso auxílio para a espiritualização, desde que seja compreendido, interpretado e vivido na essência de sua significação e do seu poder redentor. E a aula é finalizada, né, dizendo que nós já tivemos muitas reencarnações, não atingimos tal objetivo ainda, que o Evangelho é a nossa bússola, né, de direcionamento, que nos auxilia para a espiritualização, desde que possamos compreender, não só entender racionalmente, mas compreender com sentimento, saber interpretar as lições. Algumas a gente fez tentativas aqui, e essas tentativas se tornam cada vez melhores quanto mais a gente desenvolve a intelectualidade e o senso moral, e o mais importante, viver isso, né, exteriorizar essa espiritualidade, toda a reforma íntima, no nosso meio circundante, ok? Para nós nos redimirmos e atingirmos aí o poder redentor da Boa Nova. A bibliografia que usamos foi a Bíblia de Jerusalém, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e Justiça Divina, obra do Chico Xavier, né, ditado pelo Emmanuel. E como se tornou praxe, vamos para a fixação do aprendizado, que são aquelas 3 questões do final de cada estudo. Então, questão 1. O que é reforma íntima? Melhoria progressiva. Para que possamos atingir tal objetivo, é preciso educar o espírito à luz dos ensinamentos do Cristo.
transformando-nos no homem novo em substituição ao homem velho do passado. Conseguimos isso vencendo nossos defeitos e vícios e ganhando qualidades e virtudes. Aos poucos sentiremos os efeitos dessa transformação em nossos sentimentos, pensamentos e atos. Questão 2. O que significa a transformação moral? Quais virtudes devemos conquistar? Vamos à resposta. A transformação moral consiste na substituição dos nossos defeitos e vícios. É ganhando qualidades e virtudes que desenvolveremos o nosso senso moral, sempre decorrente do necessário desenvolvimento intelectual. A mansuetude, a caridade, a benevolência e o pacifismo são exemplos aí de virtudes que devemos conquistar. E a questão 3, qual a contribuição do Evangelho de Jesus para que vençamos os nossos defeitos morais? A de um poderoso auxílio para a espiritualização, desde que seja compreendido, interpretado e vivido na essência de sua significação e do seu poder redentor. Assim, terminamos a 4ª aula, parte B, Reforma Íntima. Espero que eu possa ter ajudado. Com certeza, os espíritos que estiveram aqui nos auxiliando, nos intuindo, puderam fornecer bastante informações que, sendo decodificadas, puderam passar aí. Espero ter passado da melhor forma possível, com a menor interferência possível de minha parte. Na próxima aula, que é a 5ª aula, nós vamos estudar a parte A, que é o Espiritismo em seu tríplice aspecto. Assunto bastante interessante também, que eu convido todos vocês a estarem aqui nesse próximo vídeo também e acompanharem aí os nossos estudos anteriores. Assim sendo, agradeço a espiritualidade por todo o apoio, por todas as energias. Agradeço aí o pessoal que acompanha, que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem. A maior caridade que nós podemos fazer em relação à doutrina espírita é a sua divulgação. É sempre bom lembrar isso. Desejo a todos uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada, né? Desde que cada um aí adequado ao horário que está assistindo. E até uma próxima oportunidade aí de nós nos encontrarmos para mais um estudo. Até mais.